oportunidade, senhor vice-presidente do Conselho Nacional, senhores membros do Conselho Nacional, minhas senhoras, meus caros participantes da CEFAC, cabe-me a mim dizer-vos umas palavras de encerramento, na ocasião em que, depois de alguns dias de convívio intenso e fecundo, a sombra, ou melhor, a luz dos grandes ideais que acabam de ser cantados na bela letra do hino da TFP em língua castelhana, composta pelo senhor presidente da TFP Argentina, Sr. Cosme Becar Varela. Depois de passados esses dias, à luz desses grandes ideais, vós os preparais, no calor desta sessão de encerramento, para as despedidas supremas, para essas despedidas que vos encaminharão depois a luta de todos os dias. Luta de todos os dias, a qual, para o militante da TFP, sem dúvida não é leve, sem dúvida se apresenta pesada e carregada de sombras, luta que por isso mesmo merece, da parte de quem preside o Conselho Nacional da mais antiga das TFPs, a TFP brasileira, uma palavra de estímulo, uma palavra de orientação, uma palavra guerrida que vos convide ao combate. Convidar ao combate. Palavras aguerridas. Combate em benefício de um ideal, guerra ideológica incruenta, conduzida por meios legais para a conquista de um grande ideal. Como tudo isso destoa, e destoa sob tantos aspectos, dos movimentos, dos impulsos fundamentais que movem a milhões e milhões de homens. Por que não dizer que movem multidões inteiras, que movem massas gigantescas neste Ocidente tão conturbado, tão abalado, tão despreocupado e tão afeito ao gozo da vida? Com efeito, pode-se dizer que, se o Ocidente está abalado, se ele está conturbado, é porque o domina, sobretudo, a preocupação de que, sendo esta existência terrena algo que se tem que gozar por inteiro, que se tem que utilizar para a própria vantagem até a última gota, é preciso viver sob o signo da utilidade, sob o signo do prazer, de tal maneira que desta vida cada um leve para a sepultura o menor número possível de contrariedades, a maior soma possível de alegrias e de vantagens. Nesta concepção que é neopagã e que lembra o paganismo de todos os tempos, nesta concepção que me lembra o jazigo da rainha Nitócris, a famosa soberana caldaica que estava enterrada no alto do pórtico de uma das cidades do antigo império sobre o qual ela reinava, em que ela mandou inscrever esta frase tão século XX, concebida, entretanto, séculos e séculos antes de Nosso Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, essa frase que dizia: transeunte, come, bebe, alegra-te e dorme, enquanto fores vivo, porque depois da vida não há morte, depois da morte não há prazer, não há existência e tudo acabou. Pensamento profundamente pagão que moveu todas as massas antes de Nosso Senhor Jesus Cristo e que as foi movendo cada vez mais à medida em que elas foram abandonando Nosso Senhor Jesus Cristo e abandonando os tais ideais que nunca morrem e que agora vão voltando ao mundo. Ideal pagão que desvia a atenção do homem completamente daquilo que é a verdadeira razão de ser e o verdadeiro sentido da vida, e que por isso mesmo faz com que a existência
de um militante da TFP seja dentro do mundo contemporâneo. É preciso não ocultar, é preciso dizê-lo, porque nisso está a nossa ufania, seja uma contradição viva. Porque enquanto alguns olham apenas para frente, para um futuro hipotético que se lhes atevê risonho só porque eles não querem ver a verdade, enquanto outros olham para baixo, preocupados apenas com o dia de hoje e com seus interesses materiais imediatos, o militante da TFP caminha olhando para o alto e olhando para a eternidade, ufano daquilo que ele é, sem se incomodar nem com os apodos, nem com os risos, nem com a campanha de silêncio, nem com as difamações, nem com o isolamento, ufano, porque ele tem os olhos postos em Nossa Senhora, na Igreja Católica e na civilização cristã, e porque ele encontra nesta ufania cavalheiresca o próprio motivo de sua existência, a própria alegria e o próprio significado de sua existência cotidiana. E é por esta forma, minhas senhoras e meus senhores, que o pórtico por onde nós nos separamos uns dos outros pode ser chamado pórtico da Santa Ufania, porque nós nos dispersamos, deixamos aqui este ambiente onde tudo nos fala de nossos ideais, penetramos por dentro das grandes multidões, onde esses ideais são tantas vezes conspurcados e negados. Mas levamos o nosso estandarte, levamos o nosso leão rampante, e por debaixo dele, meus caros, a palavra que figura debaixo dos estandartes que foram distribuídos como lembrança desta CEFAC: Deus vult, Deus o quer. Deus quer ter no século XX filhos que façam a vontade dele e a cumpram, filhos que se alegrem e se ufanem de permanecer no serviço dele enquanto tantos o abandonam, filhos que se ufanam das tradições que tantos deixam de lado, filhos que, como novos cruzados, uma vez que o lema Deus o quer nos lembra os cruzados e a cavalaria, filhos que, como novos cruzados e novos cavaleiros do século XX, exclamando Deus o quer, fendem as multidões ignorantes, hostis, nas quais, entretanto, repontam de cá e de lá as mais inesperadas simpatias, na realização desta grande cruzada, da cruzada do século XX, que é a extensão da TFP, que depois de ter começado tão pequenina, ter começado num pequeno andar térreo de um pequeno prédio conservado hoje quase como relíquia na Rua Martim Francisco, se desdobra por todo um continente, desde o frio gélido dos Pampas até a América do Norte, transpôs o oceano, penetrou em terras de Portugal, em terras da Espanha, já vai fazendo sentir o seu bom odor e fazendo nascer esperanças ideais na França, na Itália e na Inglaterra. Esta grande cruzada, esta cruzada dos cavaleiros do século XX, esta cruzada da ufania, bem merece, meus caros, que no momento que nós nos separemos, eu vos diga sobre a ufania umas palavras. Palavras que, desde logo eu acentuo, significam panache, significam altaneria, significam idealismo e, portanto, são tão e tão diferentes deste utilitarismo barato, deste utilitarismo crasso, de uma época para a qual os valores materiais, os valores físicos, a adoração do corpo, a adoração da saúde, a adoração do ouro, parecem ser os três únicos símbolos, os três únicos valores para os quais os homens julgam que é digno viver. E, em holocausto aos quais eles fazem tudo para, pelo trabalho, conseguir vantagem, conseguir ascensão, até que a morte os colha e ingloriamente eles caem no chão. Ufania, o que significa ufania? A ufania é, sem dúvida, e antes de tudo, um sentimento, um estado de alma pelo qual a pessoa tem uma fé que não duvida de nada, um enlevo que não tem nenhuma divisão,
O cavaleiro andante, quando partia para as suas expedições, para fazer a justiça, defender os pobres, defender as viúvas e os órfãos e fazer reinar a lei de Cristo, ele partia cheio de ufania. O cruzado, quando partia para a guerra, quando partia para a cruzada, partia cheio de ufania. Ufania de ser cruzado, ufania de ser cavaleiro andante. Qual era a razão fundamental dessa ufania? Era, antes de tudo, a fé católica apostólica romana. O cruzado tinha fé, o cavaleiro andante tinha fé. Ele sabia que a fé católica é a fé verdadeira, ele cria nela com todas as suas forças, ele a cria inteiramente, em todas as suas consequências. Ele não tinha nenhuma dúvida, e desta certeza nascia na sua alma uma grande luz. Qual era essa grande luz? Era a luz do enlevo. Não era bastante ter fé, não era bastante crer. Ele amava a fé que tinha, ele compreendia que ela era o maior valor de sua existência, ele compreendia que ela valia mais do que todas as coisas desta terra. Ele não excluía os bens da terra, mas ele só os concebia: a tradição, a família, a propriedade, a riqueza, a posição, a cultura, o prestígio. Ele só os concebia como verdadeiros valores, enquanto vividos em função da fé católica e hierarquizados pela fé católica. Os grandes afetos dessa terra, o afeto filial, o afeto para com a pátria, o afeto para com os superiores, o afeto conjugal, o afeto fraterno, o afeto paterno, o afeto de amigo a amigo, como estes sentimentos eram vivos na alma do cavaleiro. Quanto nos contam as crônicas medievais de proezas realizadas por aqueles cavalheiros, pelo impulso desses afetos. Entretanto, é preciso dizê-lo, esses afetos para eles eram hierarquizados, esses afetos eram dominados, eles eram iluminados por um afeto superior, que era o afeto a nosso Senhor Jesus Cristo, um afeto que nem merece o nome de afeto, porque é mais do que afeto, é a adoração, é a veneração, é o amor filial da Nossa Senhora, é o amor aos anjos e os santos que constituem a corte celeste. Mas não basta falar em amor, é preciso falar de algo que nosso século não conhece, de algo que nosso século igualitário vai esquecendo cada vez mais. Não era um amor horizontal, não era o tal sementinho do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, por onde se chama blasfemamente a nosso Senhor Jesus Cristo de chefão. Era um amor cheio de admiração. O homem medieval admirava. E como ainda me dizia há pouco tempo atrás o Sr. Cosme Descartes, Aristóteles diz que pensar é admirar, viver é admirar. O homem da Idade Média vivia intensamente, porque ele vivia de admiração. Ele tinha para configura humana e divina de nosso Senhor Jesus Cristo a mais profunda e a mais completa das admirações. Por isso a admiração para com todos que o seguiram e que passaram pela vida ornados e realçados pelo sinal da fé. Por isso também a maior admiração e veneração para com a Igreja Católica Apostólica Romana, rainha das almas, rainha da humanidade e mestra da verdade. E por que esta imensa admiração enchia a alma do homem medieval? Como aquilo que a gente admira de algum modo nos penetra na alma, o homem medieval tinha na sua alma toda esta admiração, e ele era de algum modo a consubstanciação dessa admiração. O homem medieval estava para com a igreja, assim como um espelho está para com o sol, voltado para o sol e disposto a lhe receber todos os raios. Ele os recebe de cheio e por isso também os remete adiante com uma plenitude extraordinária. O homem medieval, e sobretudo o cavalheiro medieval, do qual mais especialmente nos ocupamos aqui, ele recebia o sol da fé na sua alma, e porque o recebia com amor, ele difundia a fé entre si e em torno de si, e não só difundia em missões extraordinariamente fecundas, mas ele fazia admirar a fé
até mesmo por aqueles que ele não conseguia convencer dela, de maneira tal que, por exemplo, um São Luís, rei de França e glorioso ancestral do nosso querido Dom Bertrand, um São Luís preso pelos maometanos que renegavam a fé, um São Luís cruzado, era tomado pelos maometanos como árbitro das brigas entre eles, porque eles sabiam que justiça, virtude e seriedade não se podiam encontrar plenas, a não ser naquele que fosse um perfeito servidor daquele próprio Cristo, que, ó mistério da iniquidade, eles entretanto combatiam. Esta fé, essa admiração, enchia o homem medieval de ufania. Enchia-o de ufania porque ele se sentia cheio desta luz. E ainda que outros não reconhecessem nele essa luz, ainda que outros negassem essa luz, ainda que outros tomassem da espada para derrubá-lo por causa da luz que ele difundia em torno de si, ele não dava importância a esses fatos. Seguro de si, ele transpunha as distâncias, ele fendia as fileiras dos adversários, ele distribuía golpes de um lado e de outro, matava as 1000 à sua direita e 1000 à sua esquerda, como diz a escritura do perfeito varão católico, e vencia em lutas memoráveis, lutas que levavam às vezes 800 anos de guerra, como foi a reconquista espanhola e portuguesa. Pensemos o que querem dizer 800 anos de guerra. Nós estamos no ano de 1973, o espaço de tempo que vai do ano de 1173 a 1973 foi o espaço de tempo da reconquista. Foram gerações de cavalheiros que lutaram ufanos, lutaram alegres, lutaram com esperança, lutaram com força, e por isso não houve obstáculo que eles não vencessem. E mais ainda, à medida que eles iam conquistando, à medida que eles iam dilatando o império de Cristo, quer na frente do Reno, quer na frente hispano-portuguesa, à medida que eles iam lutando por detrás, como que se seus passos espalhassem flores, nascia no dorso deles a civilização cristã. Se erguiam as catedrais, se levantavam as universidades, se constituía a magnífica contextura da sociedade feudal. Por que isso? Porque toda esta sociedade tinha a ufania de ser católica, vivia da alegria de ser católica, vivia da admiração daquilo em que ela cria. E como é que ela cria, na verdade? Deus lhe abençoava a luta, como dizia, lhe abençoava a paz. Na luta venciam, na paz construíam. E quando a Idade Média chegou ao seu fim, este século de ufania, esse século de cavaleirismo, deixou atrás de si a maior soma de progresso que a humanidade tenha realizado até então. Ufania, meus caros, que não é, portanto, apenas um sentimento da posse de um bem superior, mas é um sentimento profundamente humilde, ao mesmo tempo que ele é profundamente garboso e profundamente guerreiro. O verdadeiro cavalheiro medieval não tinha ufania de ser católico porque a profissão da fé fosse um adorno que o enfeitasse aos olhos dos outros homens. A ufania cristã, a ufania da cavalaria verdadeira, não da cavalaria decadente, quixotesca, não da cavalaria dos trovadores e das cortes de amor, mas da cavalaria verdadeira, da cavalaria das cruzadas. Esta cavalaria realizava em si aquela lei do amor de que fala Santo Agostinho. Ela levava a ufania tão longe que o homem se ufanava apenas de Deus até o esquecimento de si mesmo. Enquanto a falsa ufania, a ufania sem humildade, a ufania orgulhosa, faz com que o homem se ufane de si mesmo a ponto de se esquecer de Deus. Era, portanto, uma ufania despretensiosa, mas era uma ufania tão grandiosa que Montalembert conta, na sua introdução à vida de Santa Isabel de Hungria, esse fato que profundamente me impressionou. Um mouro prisioneiro, viajando pelas terras da Europa e examinando as grandes catedrais, perguntou quem as tinha construído, e alguém mostrou alguns irmãos leigos de uma ordem religiosa que ali estavam
e que tinham participado da grande obra. E ele examinou aqueles irmãos leigos, tão despretensiosos, tão humildes, tão apagados, pensando tanto em Deus e pensando tão pouco em si, e fez essa pergunta profundamente sagaz: como pode ser que homens tão humildes tenham construído monumentos tão altivos? É que o verdadeiro católico é altivo por Deus, é altivo pela causa da igreja, mas é humilde no que diz respeito a si mesmo. Não quer glórias para si, ele quer apenas a vitória para Deus, de acordo com a famosa súplica que encontramos na Escritura: non mihi Domine, non mihi, sed nomine tuo da glória. Senhor, não a mim, mas ao vosso nome dai glória. Que brilhe a igreja, que brilhe a civilização cristã, que vença a causa, que a tradição, a família e a propriedade, como pilares do reino de Maria que há de nascer, como restos da ordem cristã que outrora foi implantada na terra, como elo por cima da noite da revolução, como elo entre o passado medieval e o mundo que há de vir, que a família, a tradição e a propriedade brilhem para dar glória a Nossa Senhora. Isto é o que o militante deseja. Deseja que o estandarte esteja erguido bem alto nas praças públicas, que o lema esteja conhecido por todos e projete sua influência benfazeja e exorcizante sobre o mundo de hoje. O lema fica, o ideal fica, o fruto do trabalho fica. O militante, esse passará. Passaremos todos nós que estamos aqui. Passarão o céu e a terra, mas um dia nós vamos ter a nossa recompensa. Será o momento em que, na humildade, em que os eleitos se postarão, no dia supremo em que, vindo a esse mundo com grande pompa e majestade, o Filho de Deus aparecer para julgar os vivos e os mortos, a tuba do anjo tocar, para que ressuscitem uns e outros, os bons e os maus, para merecer o castigo ou a recompensa, nós sejamos, pelos rogos de Maria e pela misericórdia divina, daqueles que vão ouvir aquele convite sumamente glorioso, em que refugem todas as glórias que o homem possa imaginar. Vinde, eleitos, participar de minha glória. Lutastes por mim, vós não vos envergonhastes de mim na terra, enquanto os homens se envergonhavam de meu nome. Agora eu vos confesso diante dos anjos de Deus. Vinde e ocupai os tronos de glória para que vós fostes chamados. Este será o momento em que um imenso cântico de ufania reboará pelos coros celestes, um imenso cântico de agradecimento sairá da alma de todos os homens nascidos de Adão e Eva e remidos por nosso Senhor Jesus Cristo, e a história se consumará. Esta história da qual nós teremos sido uma parte com o nosso sacrifício, com a nossa abnegação, com a nossa luta, nós teremos sido uma parte que retraçou no século XX as proezas dos guerreiros das idades que se foram, e que abrimos o caminho para os guerreiros das idades que virão, filhos dessa igreja militante, que lutará até a consumação dos séculos, porque ela foi posta para lutar contra o mal num desafio permanente, numa comparação constante em relação ao mal, e pela qual o homem, olhando o mal, por mais que ele se apresente poderoso, por mais que ele se apresente influente, ornado e prestigioso, sabe olhá-lo de frente e com desdém, sabe dizer-lhe as verdades, sabe atacá-lo e sabe vencê-lo em nome de Jesus e de Maria. Vós, meus caros, iniciareis agora a batalha da vida de todos os dias. Vós entrareis na vida cotidiana em que vos assaltarão todos os fatores de desagregação do mundo de hoje. Vós tereis que enfrentar a agressão sexual tão insolente, tão arrogante, e vós a tereis que enfrentar com ufania, não com vergonha da virtude que fostes chamados a praticar,
não com uma ufania orgulhosa de uma virtude que vos foi dada e que não teríeis se Nossa Senhora não tivesse alcançado na cruz no momento em que Nosso Senhor expirou, mas com essa ufania cheia de enlevo, cheia de segurança, com uma fé inteira, com amor inteiro, confessando o ideal da pureza católica e desdenhando o desdém daqueles que têm a ousadia de, em nome da impureza, procurar caçoar dos filhos da luz. Vós representareis a tradição numa época em que se fala do progresso como contrário da tradição. Vós, pelo traje que usais, pelo porte que tendes, vós tereis o desafio constante daqueles que pensam que é uma manifestação de caráter e é uma prova de fibra, acarneiradamente seguir o exemplo de todo mundo e calcar os pés da tradição, a tradição. Vós sereis a inconformidade sagrada, de pé e indignada. Com força e com ufania, vós afirmareis a necessidade do decórum, a necessidade do porte, a necessidade da atitude nobre, como expressão de uma alma nobre, num mundo em que os valores que se exprimem pela palavra nobreza, os valores metafísicos e filosóficos e religiosos que se exprimem por essa palavra, de tal modo que Pio XII chegou a escrever que até nas genuínas democracias nada se conserva se não houver instituições de caráter verdadeiramente aristocrático. Vós representareis a nobreza dentro da degradação e da degenerescência do mundo contemporâneo. 1000 vezes tereis que enfrentar a luta. A luta será por vezes até daqueles que vos serão próximos. Diz a Escritura que muitas vezes o inimigo do homem é aquele que lhe está próximo. E esta luta vós tereis que enfrentar com altaneria, embora com amor, com uma irredutível e inflexível intransigência, vós a tereis que enfrentar. Vós fareis o jogo e o trabalho da fidelidade. Mas também, quando vós passardes, acontecerá o de que esta sala é prova. Vós sulcareis esses mares de incompreensão, mas de cá, de lá, de acolá, almas vos olharão. Muitas dirão, que maravilha. E por que não? Ou algumas começarão a vos aplaudir, outras começarão a vos seguir. E assim como éramos poucos nessa marcha rumo ao sol, rumo à glória, rumo ao reino de Maria, e entretanto nos estendemos hoje por todo um continente e vamos para o velho mundo, assim à medida que caminharmos juntos, nós iremos engrossando as nossas fileiras ao longo do caminho, e este mundo que vai perdendo a confiança em si olhará a vossa segurança, olhará a vossa fé e começará a ouvir cada vez mais a vossa voz. A prova de que a TFP não prega num deserto, a prova de que sua voz se faz compreendida é esse fato histórico e indiscutível. Todas as nossas campanhas foram um triunfo, e ainda nesse momento a TFP se dirige ao Brasil e coloca em um mês e pouco de campanha nada menos de 40.000 exemplares da Pastoral de Dom Antônio de Castro Maia, quando uma edição de 4.000 exemplares é considerada uma grande edição para qualquer livro. Isso quer dizer que o público nos ouve, que o público tem confiança em nós, que pode por vezes um ou outro setor dar ouvidos à voz da difamação, mas que nas grandes e graves crises históricas nós somos ouvidos e somos seguidos. E assim algo matura, algo se transforma, algo germina, como debaixo da neve germina a primavera, algo germina. Essas sementes de primavera que germinam são vós, sois vós. Essas sementes são todos aqueles que vós sois chamados a trazer. Eu vos digo, meus caros, ufania e coragem. Ide, que Nossa Senhora vos acompanhe, de maneira tal que vós
ao cabo de um ano, voltando aqui, tereis trazido muito mais e possamos celebrar juntos as vitórias de Nossa Senhora no dia de hoje, à espera das grandes vitórias do dia de amanhã. Deus vult, Deus o quer, ufania por Nossa Senhora.